Pessoal, nós estamos começando esse momento único em que faremos algumas homenagens durante esta semana, em que se comemora 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, a melhor polícia militar do Brasil. Eu estou aqui com o meu amigo, subtenente veterano, que entrou na polícia na década de 50, que é esta lenda viva, que é o subtenente Benedito Silva Porto. Eu sou na polícia desde agosto de 1950. Nossa. Quando eu cheguei, eu tinha 16 anos. E o que sou hoje, se hoje chego aos 92 anos e 49 de reformado, eu devo isso à Polícia Militar, pelo apoio que ela me deu, o menino que veio da roça. Aqui e a Polícia Militar que é hoje, eu acompanhei o seu crescimento. A começar do Colégio Tiradentes. Ia criar um colégio no antigo regimento de cavalaria. Então eles vão criar o Tiradentes e eu sou um dos fundadores deles. Com muita honra para mim. E hoje, quando o senhor passa ali na porta do Tiradentes, dá orgulho. Dá orgulho. Eu, quando vejo um menino, por exemplo, às vezes um menino, uma pessoa, eles não sabem o valor que é aquilo ali. Aquilo ali foi criado com muito suor e lágrimas. Porque nós não tínhamos condições, nessa época, nós não tínhamos condições de um filho nosso estudar num diocesano, estudar num colégio particular. Com 17 anos eu já estava trocando tiro com cigano, lá em Belo Vale, destacado. Com 17 anos? 17 anos. Hoje eu vejo falar em 17 anos, o jeito é adolescente. Quer dizer que eu era um adolescente, então, e eu não sabia que eu era um adolescente. Então quer dizer que antes de completar os 18 anos de idade, eu era destacado. O senhor já estava destacado. Destacado em morava Belo sozinho? Sozinho, não tinha... Arma na cintura? Arma na cintura e tinha medo de defunto. É mesmo? Comandante. Fala, companheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pode perguntar, eu respondo. Naquela época do senhor, lá na década de 50, como é que era o transporte? Como é que era para atender uma ocorrência? Que tipo de ocorrência que tinha? Porque hoje tem ocorrência de tudo quanto é tipo, né? Hoje tem violência doméstica, tem estelionato, tem extorsão, tem roubo, tem homicídio, tem tráfico de drogas. Como é que era naquela época? Não, droga não existia. Droga é coisa nova. Mas era homicídio mesmo. Chegava lá o cidadão lá da roça, já vinha com um cavalo, um outro cavalo para levar o policial. E normalmente a gente ia sozinho. Sozinho? Sozinho para enfrentar. Alguém ia lá buscar o ia lá, dava polícia. parte, o delegado, ou o cabo, ou o comandante, mandava aquele soldado ir sozinho a cavalo, cumprir o dever dele. Às vezes trazia assim, talvez não trazia, coisa e tal, mas sempre trazia, né? Amarrado, coisa e tal. Não havia algema, amarrava o sujeito e trazia, né? Mas trazia que jeito? Vinha arrastando? Vinha arrastando, porque não podia andar com ele na garupa, né? Como é que vai andar o sujeito na garupa? Não tinha viatura. Mas o cara ele não vinha correndo, não. Ele vinha arrastado. Vinha naquele passo de estrada, sabe? Ah. O bicho sempre aquele passinho de estrada. E naquela época o bandido respeitava a polícia? Respeitava. Respeitava sim. Quando não respeitava era tiro pra lá, tiro pra cá. Abusava muito isso. E como é que eram as armas? Fuzil. Fuzil. Fuzil mal modelo 1908, esse compridão, não tinha outro menor que aquele, não. A gente não tinha direito a andar armado. Revólver, não existia revólver. Uma carga, 5 cartuchos ali no fuzil e mais uns 5 na bolsa. Resolvia os problemas no fuzil. E era respeitado o fuzil, viu? Era. É verdade. Quando acabava a bala, a gente vinha ali a baioneta ali na ponta e era gosto. A gente era feliz e não sabia. E se o senhor pudesse trazer para nós uma ocorrência que o senhor talvez tenha ficado mais marcado, né, na vida do senhor, qual ocorrência seria essa? Aqui em Uberaba, por exemplo, nos anos 56, assaltou um motorista de táxi aí, era chofer de praça, e nós tivemos de ir atrás desse caboclo e prender esse sujeito. Se você me perguntar por que eu cheguei a fazer aqui em Uberaba, nós éramos do 5º Batalhão, chegamos no 21 de abril, desfilando lá em Ouro Preto. Quando chegamos que eu lembro, o batalhão, adorei Uberaba, porque Uberaba teve uma revolução. Comandante, qual foi a homenagem que o senhor recebeu da polícia que mais marcou o senhor?
Na ativa eu nunca fui homenageado. Nunca foi homenageado? Nunca. Nenhuma homenagem? Nunca fui homenageado, nunca recebi uma medalha. Eu só prestei serviço. Eu fui mandado pelo coronel Barcarense para Belo Horizonte, junto com a equipe, para estudar, para ser patrulheiro. E eu vim... A primeira rádio patrulha que rodou em Uberaba foi sob meu comando. Olha. E nós prestamos excelente serviço. Mas Primeira viatura a primeira rádio patrulha de Uberaba foi meu comando. O senhor era o comandante? Eu era o comandante. O senhor lembra que carro que era? Era uma Chevrolet. O Estado não tinha condições de trazer um carro. O coronel Barcarense juntou aí com as firmas aqui da cidade, reformou uma Chevroletzinha velha, chamada Rita Pavone, pelas cores dela. Vem a Rita Pavone. E nós... RP. RP. Rita Pavone. Rita Pavone. Ou Rádio Patrulha. Não sabia nem falar no rádio. E lá tinha os rádios de comunicação, coisa e tal. Mas nós trabalhávamos 24 horas sem parar. A viatura, nós dominávamos toda a cidade. Uma viatura para atender o Uberaba inteiro. Uberaba inteira. Minha equipe era o Cabo Brucutu, Sargento Vilela, que hoje ainda está aí vivo, Sargento Vilela, e o Rubens Mário. Era uma equipe da pesada, mas nós prestamos serviço excelente à sociedade. Eram 4 policiais, né? 4 policiais. Nós éramos 4, o motorista mais 3. E o senhor era o comandante? Eu era o comandante. E a equipe me rendia era o Benedito Jorge, que hoje está aí, também está na reserva aí, tem um filho, parece que é polícia também. Mas nós prestamos grande serviço. Prendeu muita gente? Com muito orgulho. Muita gente. Muita gente. Rico, pobre, preto, branco. Não tinha distinção. Errou, cadeia. Promotor de justiça, às vezes, teve que cair também na luz. O senhor chegou a prender o promotor? Promotor de justiça. Precisaram fazer, né? E prendeu sem dó? Sem dó e sem piedade, porque ele perseguia soldado. É mesmo? Foi promotor de Frutal. Teve a oportunidade de cair na minha asa, cumpri meu dever. E não fui punido por isso, porque meu dever. Essa é a vida. Aquele ditado, seja escravo do regulamento para não ser escravo do homem, é da época do senhor já? Da minha época. Eu só, nesses 30 anos que eu tirei, eu só soube cumprir ordem. E por muito orgulho, eu fui o homem de confiança de muitos comandantes. E eu não tinha hora para ser servido, para servir e ser servido. Isso às vezes me causava até algumas invejas por aí, mas o dever tem que ser cumprido. E como é que eram as punições naquela época? Eu nunca fui punido. Nunca foi? Nunca fui punido. Mas o senhor sabia como é que funcionava? Ora, 30 dias. Falta grave era 30 dias, falta média era 15 dias. E 30 dias, explique pro pessoal que no tá xadrez e preso. E o que era uma falta grave, por exemplo? Ixi. Faltou o serviço? Faltou o serviço, falta grave. Faltou a chamada, falta grave. Aí ficava 30 dias preso. Preso. Então você que está aí, que trabalha na iniciativa privada, ou você que é recruta de polícia, que às vezes faz lá um recurso, às vezes leva um atestado e às vezes até cola, lá na época do subtenente Porto, faltou o serviço, 30 dias 30 dias preso. No Chilindró. No Chilindró, atrás da grade. Atrás da grade. Fazia o serviço durante o dia, na hora, quando a gente era recolhido do xadrez. E não tinha recurso? Tinha nada, tinha recurso, nada. O recurso era obedecer. Obedecer. E não fizesse continência? Falta leve. Leve. Falta aí ficava média. 5 dias preso. 5 dias preso. Então passou, não fez continência pro superior, 5 dias trancado. O oficial superior de major, de coronel a major, se você tivesse aqui sentado, ele viesse lá, você era obrigado a levantar, vai dar continência para ele passar. E não levantou, cadeia. Deus me livre, Nossa Senhora. Então o senhor levantava correndo. Isso aí não era... Essa lei veio da instrução francesa. Aí veio os americanos, já veio com o regulamento. Porque lá no departamento de instrução, lá no DI, que hoje dizem que é faculdade, até nem sei o que é aquilo lá. No meu tempo era um departamento de instrução. Lá funcionava vinha da França, eles vendiam as armas para a polícia e o exército vinha deles lá, aplicava as mesmas instruções para poder adestrar. Porque havia muita revolução nessa época, qualquer coisa era revolução. Atravessou a ponte ali, podia ser revolução. E eu, quando entrei na polícia, encontrei pessoa que participou da Revolução de 24, Revolução de 30, Revolução de 32,
pessoa, companheiro que foi para o exército, que voltou como pracinha do exército. 75 anos na Polícia Militar, 49 anos como policial militar veterano. Esse é o Subtenente Porto. Comandante, uma mensagem que, se o senhor pudesse entregar para cada um dos policiais militares que hoje servem a nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, que está prestes a completar 250 anos, qual seria a mensagem que o senhor gostaria de entregar a cada um desses policiais que hoje estão integrando as nossas fileiras? Meu vereador, neto de um grande amigo meu, que era o Paulinho, eu posso falar. Eu cresci dentro da Polícia Militar, eu amo a Polícia Militar. Eu não aceito que ninguém fale mal. E não concebo que um integrante da Polícia Militar fale mal dela. A você que está aí, cumpra seu dever, só isso. Segue os regulamentos, respeite para ser respeitado. As coisas mudaram. Hoje existe uma coisa que é popular por aí. Vamos usar o bom senso, mas sem que com isso prejudique a sua carreira, a sua obrigação. E lembre que a sociedade confia na Polícia Militar de Minas Gerais. Essa sim é a sua obrigação. Hoje eu sou aos 49, já saí, mas eu tenho muito orgulho de vocês que estão aí dentro. E saiba que eu já prestei alguns serviços, mesmo na atividade, já servi alguns companheiros da ativa e continuo à disposição de vocês. Não que eu tenha mais conhecimento que vocês, é para servir, para orientar. Eu tenho muito orgulho da Polícia Militar. Essa farda que vocês usam aí, é pouca gente que tem condições de usá-la. Parabéns, viu, meus companheiros. Um abraço a vocês. Este foi Subtenente Benedito Silva Porto, uma figura emblemática na Polícia Militar, 75 anos de serviços prestados à gloriosa, sendo 49 como veterano. Muito obrigado, comandante, que aos 92 anos de idade ainda entrega essa jovialidade, esse bom humor e essa humildade. Obrigado, comandante. Obrigado Deus abençoe você, o senhor.